Boa noite! Quanto tempo que eu não entro aqui na live para falar com vocês, seguidores do Instituto Projeto Cura. E hoje, é com grande alegria, que a gente vai receber a doutora Ana Lusa, que ela tá acenando aqui, vamos convidá-la para entrar, que ela vai estar lançando a segunda edição. Você tem que pedir aí para participar, receber o convite. Agora aqui, aceitar. Então, a doutora Ana Lusa, seja bem-vinda, Chiques! Ei! E aí, Fernanda? E aí, doutora? Obrigada pelo espaço, pela oportunidade de conversar aqui contigo, que eu admiro tanto, Eu, principalmente eu é no que teu agradeço a trabalho. sua disponibilidade para estar aqui nas Fazer vésperas do propaganda. lançamento da segunda edição, porque a primeira eu tenho aqui, a segunda você tem aí, maravilha. E brincadeiras à parte, querida, eu queria te falar o seguinte: às vezes tem gente que a gente não sabe o quanto importante é da nossa vida, e você faz parte dessas pessoas na minha vida, tá? Obrigada também, obrigada, que honra, que honra. É assim, eu comecei nessa coisa da pesquisa acompanhando o paciente, né? Então, eu tinha muito essa visão da experiência do paciente, né, dos benefícios da pesquisa para o paciente. Ao a gente fundar e começar os trabalhos aqui no Brasil, aí eu fui entendendo assim, os gargalos, né? Então, a área do CRO, a área do centro, a área da farmacêutica, o investigador, o governo, aí o governo tinha a parte sanitária, a parte de CEP, CONEP, Anvisa, e essas coisas eram peças, mas elas não estavam na minha cabeça, assim, como, sabe, assim, tudo encaixadinho, como um quebra-cabeça mesmo? Não tava. Tava assim, eu falava. E a gente ia para reuniões, eventos, não sei o quê, e sempre escutava uma ladainha do médico, ai, falta o recurso, da farmacêutica, ai, falta, né, um ambiente regulatório saudável, a parte do centro, ai, falta recrutamento, falta a farmacêutica, precisa trazer mais estudos, mas enfim, eu falei, não entendo, não entendo, né? Por que as coisas não se organizam? E aí eu li o teu livro. Então, chegou assim, alguém, acho que foi esqueci o nome do doutor, querido, maravilhoso. Ele não está no Brasil agora. Ele falou comigo desse livro, do contrato de pesquisa clínica. Aí eu falei, ai, vou ler. E eu falei, é um grande desafio, porque eu não sou advogada, né? Eu sou psicóloga de formação. Então, essa linha do. Eu sou uma pessoa direita, mas eu não estudei o direito. E aí eu falei, vou ler. Você sabe que o teu livro organizou a minha cabeça. Ai, obrigada. Sim, porque ele tem, por mais que ele seja um livro sobre contrato de pesquisa clínica, eu fiz toda uma parte contextualizadora, introdutória, com Aham. toda uma referência a conceitos, princípios e a parte histórica. Ó, e tem um paciente aqui na live, que eu tô vendo aqui, ó, Priscila. A Priscila, ela fez parte de uma pesquisa que o Cura financiou. Quer dizer, financiou. Olha, O Cura captou, né? A Nel Samba. sim, Exato, olha que legal. Então agora veja tá se chegando quiser. aqui as pessoas. Então eu queria te agradecer, porque você organizou minhas ideias, meus Ah, pensamentos, né? mas essa foi a ideia de organizar, e naquele momento que eu fiz essa pesquisa, foi, imagina, 2016, quando eu comecei, 2015, quando eu entrei para o doutorado, numa Aham. plena rarefação, né, da regulamentação, da pesquisa. Pouca gente conhecia o que era pesquisa clínica, né? E eu fiz essa tese de doutorado como resultado da minha trajetória profissional, né? Então ficou um trabalho teórico, mas muito prático, com base em toda a minha atuação em jurídico, como site contract leader, eu liderava negociações de contrato no mundo inteiro. Olha, a Lucília também, ó. Ai,
pessoal está chegando aqui. live, é. Bom, então, hoje a gente vai falar, né, dessa historinha da primeira edição para a segunda edição, porque o lançamento é dia 27, nós vamos reforçar, dia 27, quinta-feira, às 7 da noite, na livraria da Vila? Essa. Da Travessa, lá no Shopping Iguatemi. Isso. Ok, vocês, por favor, guardem meu livrinho. Bom, e aí, eu queria, além de te agradecer, né, falar assim que acho que o Cura deu um salto importante também. A partir disso, dessas minhas ideias ficarem organizadas na minha cabeça, né? O direito ter trazido para mim todas essas instâncias aí que conversavam com a pesquisa, e até eu conhecer as pessoas, né? E a gente organizou a partir deste livro, da minha cabeça, eu falei, não, então nós temos que pôr todo mundo sentado na mesma mesa para a gente conversar com essa tribo, porque cada um faz uma coisa e a gente, né, está aqui para prestar um serviço para a sociedade, que é mostrar a importância da pesquisa e que cada um se mova, né? O rico doar para a gente fazer pesquisas que não são só da farmacêutica que vem as pesquisas, tem as pesquisas acadêmicas, como a Nel Samba, por exemplo. Enfim, e aí a gente organizou, o Cura organizou o quarto Cura Meetings. Então eu lembro que teve como palestrante o doutor Nelson Tait, né, ex-ministro, Sim. o André Gomes, que é diretor de pesquisa da Bristol, acho que ainda é, e a doutora Andrea Mello, que na época era do Comitê Científico do Cura e diretora de pesquisa do INCA. Então, esses três trouxeram o cenário, aí tivemos como debatedores nada mais que doutora Laís Bonilha, da CONEP na época, Cláudio Osvan, que ainda é da Anvisa, o Gustavo, que do Dr. Gustavo Verutsky, do LACOG, o Fábio Fedose, representando as ONGs, né, que na época ele trabalhava na Abrale, TJCC, o Roberto Arai, que na época trabalhava na AstraZeneca e hoje está no Cura, o Dr. Rodrigo Munhoz, do Hospital Sírio-Libanês, o Paulo Fernandes, que era de uma CRO, a Sail for Health, o Fernando Francisco, que é, até hoje, gerente da Abracro, a doutora Ana Lusa Bolívar Dalari, né, doutora e mestre em Direito de Pesquisa, e a doutora Heloísa Rezende, que é oncologista e presidente do Instituto Projeto Cura, do Comitê Científico. E o doutor José Barros de Figueiredo, que é médico oncologista e membro do comitê, e diretor do Instituto do Câncer Brasil. E a Marisa Madi, doutora Marisa, diretora da SBOC. E foi um acontecimento, porque assim, o Cura conseguiu trazer todo mundo para falar. Vamos falar de pesquisa, então? Quais são os gargalos? Tal? Todo o ecossistema, né? Porque Exato! Falei, a gente está aqui para entender, para ajudar todo mundo, onde que precisa tal. E a gente, desse trabalho, virou uma publicação na revista E-Câncer e foi posta da SBOC em 2024 também. E daí eu fiquei entendendo a importância da lei. Eu falei, mas por que como que o país não tem uma lei? Sim. Né? E aí, não, Fernanda, tem uma resolução. Eu falei, como funciona? Ah, tem resolução, tem uma não sei o quê, tem uma normativa e tal. Aí eu falei, não, vamos nos empenhar. E a gente conseguiu. Eu fui para Brasília e era falando com parlamentares e tal. E entendi, e aí, enfim, maio de 2024, aprovado a Lei 14.874/24. E eu acho que a aprovação dessa lei, você vai contar para a gente aqui, deve ter sido o start, né, para você fazer essa segunda edição. E aí a gente vai hoje te puxar. Aceito perguntas também, aqui eu tenho uma lista. A Patrícia está perguntando se tem em Porto Alegre. Patrícia, ainda não tem em Porto Alegre, ele vai ser lançado 27 agora. Mas... Se ela me der alguns, eu posso levar, que eu estou indo quinta-feira para Porto Alegre. Já dá para adquirir online no site da editora, da Revista dos Tribunais. Se tu colocares no Google, Contrato de Pesquisa Clínica, segunda edição, já tem na Amazon e já tem na editora também online. Tá vendo só? Então já pode comprar. Eu já quero reservar o meu e vou querer autografado, tá? Então, doutora Ana Lusa, eu tenho aqui uma introdução para você, tá? Acho que você tem, né, dentro da tua tese aí, nessa obra, o direito da pesquisa como um ramo sui generis, né? O papel das normas da aplicação imediata na proteção do participante, que é o papel do Cura, né? Pensar o maior beneficiário de usuário, o beneficiário é o paciente, é a população, né? Sim. Então, o que te levou, como advogada, a escolher um tema tão específico, né, quanto o contrato de pesquisa clínica para sua pesquisa acadêmica? Perfeito,
Fernanda, o que me levou a escolher foi a minha atuação profissional. Eu sou uma quimera, tenho um pé no corporativo pesado e o outro pé na academia. E na época, quando eu fui aplicar para o doutorado, eu liderava um jurídico de negociação de contrato de pesquisa clínica na América Latina toda e fazia estudos globais também. E aí, fazendo estudos globais, eu me deparei com outros países, né? Com questões jurídicas de outros países. E eu tive a ideia de atrelar as dificuldades que eu tinha no Brasil, atrelado a uma tese de doutorado. Então, a minha foi uma. E eu precisava de uma contribuição jurídica original. Uma tese, ela precisa ser original. Né? Ela tem que ser uma novidade, uma contribuição científica. E não tinha nada referente a direito da pesquisa clínica na época. Então, e ainda hoje é muito rasa, é muito rarefeita a doutrina. E aí surgiu a ideia de eu escrever exatamente o que eu trabalhava. Por isso que ela sempre foi uma pesquisa de doutorado muito prática, cheia de casos práticos, muito diferente das teses acadêmicas, pesadas, teóricas, que nós encontramos hoje na academia, né? Então, foi isso que me deu essa vontade de escrever lá em 2015. E quando eu apresentei o meu projeto para o meu orientador, que é o Gustavo Mônaco, que ele inclusive faz o prefácio da sessão também, ele não tinha ideia do que era pesquisa clínica. E ele, como assim, Ana, o que é isso? Eu precisei convencê-lo de que esse tema era atrelado à minha linha de pesquisa, que na época era Direito Internacional Privado. Então, daí nasceu a ideia da tese. Eu imagino, porque a gente hoje tem uma parceria técnica com o Ministério Público, justamente por causa da lei, mas nós vamos chegar aí, então. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta, então. Então, você fez o primeiro livro, Contrato de Pesquisa Clínica. Não, imagina um país, né, com 500 e poucos anos, não tinha uma lei, nós temos uma Constituição, que é aí que eu vim aprender também, para a importância da lei para a pesquisa, porque toda a nossa vida está baseada em leis, pela Constituição de 80, né? Isso eu aprendi com a, com a Angela Kuhn. Porque eu falei, por que precisa de uma pesquisa? Não pode seguir do jeito que está? Não, Fernanda, porque tudo tem uma lei, né? Então, é aí que eu falei, vamos aprovar essa lei. Então, o que a lei... como é que você poderia explicar, assim, o que foi as grandes mudanças com a lei, né, e agora com a regulamentação, o que provocou, que mudança provocou nesse ambiente aí da saúde, né? Porque eu vejo que vai do direito para a saúde, para outras instâncias, né? Sim, por isso que eu digo que ela é sui generis, né? Eu só faço uma ressalva que antes não havia uma lei, mas a pesquisa clínica, isso eu defendi, foi uma grande dificuldade que eu tive na primeira edição, foi construir, eu precisei defender que existia um ramo no ordenamento jurídico sobre pesquisa clínica. Então foi uma contribuição, eu tive que provar uma força normativa, porque eu acho que, por um lado, não é todo certo dizer que uma resolução não tem força. Claro que tem força. Tanto é que uma resolução ela existe porque uma lei permite. Uma lei, ela tem base, uma lei que diz que vai ser orientada por resoluções. A própria lei da pesquisa será regulamentada com base em resoluções, que é uma norma infralegal. E quem permite isso é a lei da pesquisa. Então, essa foi a maior dificuldade que eu tive na primeira edição. Demonstrar que não havia uma lei, mas havia um costume como fonte de norma. Na função do projeto, eu fui acompanhando, né? Acompanhando. Só que assim, Fernanda, é um projeto de lei, é um projeto, não tem nenhum efeito, né? E aí, quando foi aprovada na Câmara dos Deputados, no dia eu fiz um seminário de Direito da Pesquisa lá na Faculdade de Direito da São USP. Francisco. Uhum. E ali já estava madura a minha pesquisa, que foi o meu acompanhamento. Eu acompanhei toda a tramitação, tudo. Toda a tramitação nas casas, nas comissões, tudo. E ali eu percebi que eu precisava atualizar a primeira edição. Porque eu tinha que fazer essa contribuição nova, né? De como eu poderia contribuir de forma científica e técnica.
essa segunda edição nasceu dessa minha vocação, dessa minha vontade de estudar. Só que ali estava muito imaturo, porque em 2024 os efeitos estavam suspensos, era um vacácio legis, ela não produzia efeito. Então, e ela não foi regulamentada. Veja que em seguida, né? Uhum. Regulamentou é de outubro de 2025. É de 4 meses depois, um absurdo. E nesse período eu não tinha o que fazer, porque eu não tinha como inventar, né? Ela seguia a rigor, embora em vigor, sem nenhum efeito. É, como você chamava, que era uma lei desdentada, né? Era uma lei desdentada. Era uma lei desdentada, mas eu recebi crítica disso, mas eu sou crítica. De que adianta uma lei se ela não tem nenhum... Eu também recebi muita crítica, tipo, você é laranja da indústria, imagine defendendo a lei. A lei vem para usar os pacientes. Eu falava, gente, peraí, ou seja, a lei que regulamenta o banco, a lei que regulamenta o trânsito, né? Tudo que é lei é para usar, por que a da pesquisa vai só ser ruim, não tem um lado benéfico? Isso eu também. Eu já ganhei haters, tá tudo certo. Por quê? Isso é uma coisa muito errada. Eu fiz a minha tese com base na nomenclatura que eu tinha naquele momento, que eram as resoluções do Conselho Nacional de Saúde. Mas eu sou muito técnica, e não é por isso que eu digo que ela é ruim, que ela é boa. Para mim, fato, eu sou cientista, causa e efeito. Mas eu em nenhum momento disse que era bom, que era maravilhoso. Sempre. E perfeição, você vai ajustando, né? As coisas vão se ajustando. Mas é o que temos e era o que eu tinha para minha tese. Mas é obviamente que uma lei traz uma legalidade maior e uma força normativa maior, porque ela tramita, ela é construída ali por quem pode construir, que é o Congresso Nacional. Bom ou ruim é o que temos. Como diz o meu marido, estão lá... Ano de eleição, é bom lembrar isso, que bom ou ruim, nós que elegemos. Nós que elegemos. Exatamente. Não, e eu fiquei surpresa com a ignorância dos nossos parlamentares e seus respectivos assessores. Porque eu tinha que falar de pesquisa e as pessoas falavam, mas como assim? As pessoas fazem ainda pesquisa, fazia pesquisa, mas Datafolha, Ibope, entendeu? Tipo, não, pesquisa com seres humanos, é uma coisa científica, é mundo real, tudo, o remédio que você toma aí, a sua aspirina, ela é uma coisa que você só sabe que serve, porque isso serve para câncer, serve para tudo, tal. É tipo, assim, as pessoas não faziam a ligação do remedinho que estava lá na mesa dela com a lei que tem que ser tramitada. E é ciência, né? E é evidente que ali tem também fatores políticos, ideológicos, de todos os lados, que acabam refletindo naquele trabalho parlamentar, digamos assim. Claro. E aí hoje, quem ainda tem essa vertente, essa corrente que questiona a constitucionalidade da lei, diz que é uma lei ruim, que não sei o quê, e há também alguns órgãos em que eu tinha uma abertura grande em termos da pesquisa clínica, que por conta da minha exposição depois, que é técnica, sempre foi técnica, vejo que as portas se fecharam para mim, porque eu era a favor da lei da pesquisa, o que é completamente ridículo. Mas você sabe que a gente é a trincheira, né? Em todas as áreas. Porque a captação também fala, vou dar dinheiro para a indústria farmacêutica? Não, seu imbecil, você vai dar dinheiro para a gente fazer estudos acadêmicos, né? Estudo com a cara do Brasil. Aí vem o outro, não, mas você é laranja. Não, mas e esse médico está mancomunado. Falei, gente, vocês não estão olhando o beneficiário principal, que é o participante da pesquisa. E hoje... Eu conversei isso muitas vezes com a época da Conep. A gente tem que capacitar a sociedade não só para receber o tratamento quando ele é recrutado, mas também porque hoje o mundo, né, lá fora, Estados Unidos, Europa, tem o quê? O participante de pesquisa, ele agora é um leigo.
Outro telefone aqui me chamando. O leigo hoje participa do desenho da pesquisa. Ele dá. Eu sou autora, eu não sou médica, mas por a gente já ter dado, eu falo pitaco, opinião, né? Pelo Cura já ser hoje uma instituição que já entende leigamente da pesquisa, a gente hoje já é convidado a participar do desenho de estudos, Sim. né? Para opinar, para falar, não, isso não vai. Não só participa de desenho, como participa do Comitê de Ética, como participa da própria Instância Nacional de Ética em Pesquisa. Da Tem captação, a captação é um exercício, né? Para você poder fazer com que essa pesquisa ande. E aí eu ia te fazer uma outra pergunta aqui, que eu fui catando as perguntas dos nossos telespectadores, né? Você acha que a lei conseguiu, ou ainda vai, né? Conseguiu equilibrar esse interesse da indústria, do desenvolvimento científico, que acho que esse é o grande lance da lei, né? E a proteção do participante? Com certeza, não vou nem pensar nisso. Por quê? Porque ela tem o ser humano como centralidade, né? A proteção do participante, do indivíduo como centralidade. Ela tem como base a dignidade humana. Então, ela equilibra todos os interesses e ela também tem como base a inovação e o desenvolvimento da tecnologia como fundamentos, né? Então, ela traz esse equilíbrio no ecossistema, favorecendo todos os atores e traz responsabilidades por patrocinador muito mais profundas do que antes. Então, eu mostro no meu trabalho de advogada o quão acentuou as responsabilidades do patrocinador, né? Também da CRO, de todos os atores envolvidos, e traz ali um rol de responsabilidades também para o pesquisador. E como o que, que acontece quando o contrato, né, ou a pesquisa, né, o contrato, foi elaborado, né, por padrões americanos e europeus, mas a pesquisa é realizada no Brasil? Como é que os contratos se conversam? Pouco adianta uma lei que traga previsibilidade, prazos, enquanto um contrato ainda é o gargalo, justamente por ter como fonte, como fundamento, o direito estrangeiro. Nós ainda recebemos no Brasil minutas desenvolvidas a partir de uma minuta mestra. Por um lado, é claro que o patrocinador deseja uma harmonia em todos os países daquelas minutas que celebra, né? Ele que precisa ter uma previsibilidade das responsabilidades que ele assume. Por outro lado, essa previsibilidade não pode esbarrar naquilo que eu defendi e demonstrei, porque tese a gente demonstra, é ciência, não pode esbarrar em normas imperativas brasileiras. E normas imperativas em tudo que diz respeito à proteção do participante. Então, todas aquelas cláusulas que refletem contra a proteção do participante por várias situações, inclusive responsabilidade civil e etc., elas podem ser caracterizadas como nulas ou anuláveis no Brasil. E o que acontece? As instituições que têm um jurídico, principalmente as instituições públicas, rechaçam esse modelo pronto, baseado em direito estrangeiro, e às vezes contratam em inglês ainda hoje. 20 anos depois, 20 anos que eu trabalho com pesquisa clínica, ainda é a mesma coisa. Então, em resumo, para fechar, não adianta um contrato ter prazo, não adianta um protocolo aprovado em 40 dias, enquanto um contrato de pesquisa clínica ainda pode durar 6, 8 anos a 1 ano para ser celebrado. Aí já está acabando a pesquisa em algum lugar e aqui ainda está começando a entender o beabá. Por causa disso. Estamos aqui também com a audiência do doutor Pedro Westphalen, que é um deputado federal, que participou de um evento que a gente organizou, o Cura Talks, para capacitar o paciente, é público leigo, né? Sobre por que, na época que estava na regulamentação, né? Então, a gente precisava trazer esses parlamentares para entender que tem um público que está se capacitando, que é o leigo, que não é o interesse só da indústria, não é só o interesse, sei lá, do business da coisa, né? Exato, e a pesquisa traz essa segurança jurídica que o país tanto precisava. E uma segurança jurídica que é centrada na proteção do participante e na dignidade humana. Isso é muito importante. E eu demonstro isso no meu Na segunda edição.
E eu queria saber o seguinte, na segunda edição, você fala também sobre uma questão que ficou, acho que talvez tenha sido um dos maiores debates que eu vi depois que a lei foi aprovada, né? Que era quem paga a conta da pesquisa quando ela acontece no SUS. Ou seja, quem paga quando um participante sofre algum dano ou quando ele tem que sair da pesquisa e aí ou o remédio não foi ainda é, incorporado, ou seja, tem várias formas, né, de achar que vai ter um prejuízo, ou o SUS, ou o paciente. Como é que você vê isso? Quando que a pesquisa acontece num centro do SUS e acontece alguma coisa, quem é o responsável? É o... O responsável é o patrocinador. A lei da pesquisa é clara nesse sentido e o artigo 23 crava o patrocinador de uma forma muito mais acentuada do que antes com a 466. E aí a importância do contrato de pesquisa clínica, porque o contrato de pesquisa clínica, ele desenha as responsabilidades e distribui as responsabilidades. Então, um contrato de pesquisa clínica muito bem elaborado por um advogado muito preparado consegue tangenciar e desenhar, fazer o design dessas responsabilidades. Agora, o responsável é o patrocinador, inclusive por danos tardios. Exato, ou seja, não é a população que paga imposto que vai estar pagando uma pesquisa de uma farmacêutica que Não, acontece no centro. isso é fake news. Isso é uma ignorância, isso é um desserviço para o Brasil. E você acha que, bom, você acha não, eu já sei, mas queria que você falasse sobre os CEPs acreditados hoje, a maioria deles, eu acho que todos estão em São Paulo, né? Porque também os maiores centros de pesquisas estão aqui no Sudeste. Você acha que vai demorar muito para isso passar para outros estados? Como que está a Olha, regulamentação disso? a Instância Nacional de Ética em Pesquisa, que eu digo a insuportável Meiruzzi, né? Ela não, eu explico aqui por que eu chamava a Meiruzzi de insuportável. Ela soltava um monte de decreto todo dia. Era tão engraçado, porque eu entregava o livro e tinha uma resolução. Eu entregava o livro e tinha um despacho. E aí eu pedia para a editora, eu preciso atualizar isso. Eu entregava o livro e a Meiruzzi soltava. Então eu dizia, mas que insuportável. Essa mulher é um insuportável. E ficou um Uma jargão brincadeira. insuportável. E nasceu disso, né? É um trabalho tão técnico, tão vanguardista, ele já está entrando em inteligência artificial. E um da normativa mais recente atualizada é justamente uma resolução para viabilizar um processo de acreditação de novos centros. Mas não é só um processo qualquer, é um processo com governança muito acentuada para a acreditação de novos centros. Os CEPs precisam comprovar a governança e a qualificação técnica. E eu tenho certeza, isso eu não acompanho, mas eu tenho certeza que os CEPs, alguns já estão apresentando essa documentação ultra técnica para pleitear essa acreditação que é feita em 3 níveis, nível 1, 2 e 3, a depender da qualificação dos membros para poder avaliar o grau de risco elevado dos protocolos. E eu falando já em IA, que você já entrou na minha questão, na minha próxima questão, né? A gente sabe hoje que temos aí a inteligência artificial, por sinal é o nosso tema que nós vamos ter lá o Curamites em Gramado na sexta-feira, dia 28, todos convidados também, analisando, então, a inteligência artificial hoje está analisando, né, os dados, identificando padrões e ajudando no desenvolvimento aí das pesquisas, dos medicamentos e tal. O que a INAEP disse sobre isso, né? Como é que está sendo visto hoje a nova regulamentação aí? E você acha que deixa de ser uma questão só do direito da saúde, mas também está estabelecendo aí um parâmetro não humano, né? Dentro da pesquisa. Ou seja, o participante precisa saber que seus dados serão utilizados por uma inteligência artificial? Vai ter essa informação? E o LGPD, né? Como é que vai ficar essa questão dos dados serem transferidos para uma instância internacional quando uma pesquisa é multicêntrica e internacional? Não, excelente pergunta. Eu sou uma entusiasta da inteligência artificial. Eu trabalho com isso. Eu trabalho com dispositivos médicos, com desenho de arquitetura de produtos médicos que integram inteligência artificial.
e que, portanto, precisam de pesquisa clínica ou de alguma validação clínica, seja classe 1, 2, 3 ou 4. Então, eu estou muito por dentro dos usos e dos desenvolvimentos de ferramentas que integram a inteligência artificial. Eu estou muito lá na frente, Fernanda. Eu fui para os Estados Unidos para um congresso de pesquisa clínica e lá se falava em AI-PI. Né? Então, aquelas pesquisas, pesquisas que integram inteligência artificial, em que algumas visitas são conduzidas por médicos que são robôs. Então, as visitas online, tu faz por um tablet ou um holograma do PI, e o participante pode escolher o gênero do PI, pode escolher a cor do PI. Então, eu sou um participante negro ou negra, então eu me identifico e me sinto mais seguro sendo atendido por um médico ou uma médica negro ou negra. Então, eu escolho o que eu quero daquele PI que vai conduzir, o AI PI que vai conduzir a pesquisa comigo. Então, eu já estou pensando na IA lá da condução da pesquisa, mas é evidente que ela é aplicada, já é possível hoje ser aplicada tanto na gestão quanto na descoberta e também quanto na condução e na assistência. Então, são várias as vertentes de aplicação da IA. E como ela é um assunto tão técnico, me preocupa também todo que é um assunto da moda, mas que pouca gente entende esta parte técnica da inteligência artificial. Quando eu falo em IA para condução da pesquisa, tudo tem que estar no TCLE. Né? Então, todo tipo de acesso direto aos meus dados é permitido pelo participante. Isso tem que ficar claro. Quem permite, quem acessa, quem autoriza tudo é o participante. Ele é o dono titular daqueles dados. Então, tudo que for aplicado em termos de ferramentas de IA durante o estudo, ela precisa estar ali no TCLE, de forma clara, de forma de fácil compreensão, acessível, para que o participante aceite ou não aceite de tratamento, que geralmente é feito num ambiente ético, seguro, necessário. Né? Então, a gente fala em descobertas de novas moléculas, mas eu já falo em AI-PI. Porque tudo eu sou aquariana, então eu não poderia estar no Cura, por exemplo. Não me convida para falar em Gramado. O pessoal vai ficar louco comigo, vão ficar bravos, porque não, eu já tô lá na frente. Você já não está mais com medo, você já passou a fronteira do medo, já Não, foi eu adiante. tô no PI por holograma, que às vezes tem estudos que mostram que o AI PI olha muito mais nos olhos do que o próprio PI durante a pesquisa, do que alguns PIs durante a pesquisa, né? Mas isso é outro assunto. Mas tem um lado aí que eu defendo, né? Que aí talvez a minha insegurança ou a geração, né? Que o centro de tudo, né? Acho que é onde também bate quando teve lá a Revolução Industrial, né? Assim, onde vai ficar o ser humano, né? Porque se a inteligência artificial vai estar substituindo o que o médico faria, o pesquisador, tal, né? Onde vai ficar o ser humano? Ou seja, o estado da arte, até que vai ser o tema da SBOC esse ano, né? Acho que a coisa mais importante da ciência é o ser humano, né? Então, será que o ser humano não vai mais estar dentro, né, daquilo que ele mesmo desenhou, né, que é a qualidade de vida, que é a cura, que é o tratamento, ou seja, é só a inteligência. Tudo bem, alguém tem que alimentar essa inteligência artificial, né? O conhecimento tem que ser produzido. Mas, enfim, eu me preocupo aí com essa. E também tem o outro lado do poder, né? Ou seja, infelizmente no nosso país nós temos uma dificuldade muito grande com o letramento da educação formal, né? Sim. E a gente sabe que o acesso à inteligência artificial, ela ainda é o topo da pirâmide, né? Se dentro disso e da saúde, cada vez mais a inteligência artificial vai entrar, talvez pouquíssimas pessoas vão participar dessa coisa mais inovadora, mais tecnológica, né? E o custo disso, a precificação que isso vai ter também, né? Então, eu com o meu pé no lado social, pensando muito como que a gente vai equilibrar, né, essas bolinhas aí, que é muito legal, que é a inovação tal, mas também como que isso não vai também trazer muito prejuízo, e que prejuízo seria? E que se o Então, homem tem controle disso.
São vários os aspectos eticamente duvidosos da aplicação da inteligência artificial em várias áreas, inclusive na saúde, né? Que pode, se não houver uma regulamentação que não prejudique a própria inovação, pode resultar até em segregação da humanidade, para quem tem tecnologia e quem não tem tecnologia. Exato, uma Então, África da vida vai ficar, talvez não tenha acesso e não vai participar é dos estudos. um apartheid tecnológico. Então, os super Aham. versus os humanos normais que não têm chips, não têm tecnologia. Mas ao lado da inovação, a regulamentação ela vai caminhar. Um dos principais problemas hoje é como regulamentar uma tecnologia que daqui uma hora ela está desatualizada. Né? Eu lembro que o ChatGPT foi lançado em novembro de 2022, tudo que existia no dia anterior estava totalmente ultrapassado. Então, esse é o problema de regulamentar a inteligência artificial. Eu defendo que seja regulamentada por parâmetros éticos e de igualdade, acessibilidade e universalidade, né? Mas não que impacte a inovação. Por outro lado, assim como foi a criação meu Deus, da calculadora, que os matemáticos se revoltaram, a própria luz elétrica, que causou revolta na humanidade com a luz elétrica, né? A inteligência artificial já está entre nós e pronto. Então eu digo que ela não vai substituir o humano e cada vez mais o que é humano é mais valorizado. É impressionante. Eu no meu trabalho, por exemplo, o meu trabalho ele é tailored, eu tenho uma boutique jurídica ultra sofisticada no sentido de que eu faço todo o trabalho, é um trabalho humano que eu faço eu pessoalmente, ele está cada vez mais valorizado, né? Porque mais do que esses processos automáticos, autônomos, então a tecnologia ela não vai substituir o ser humano, mas o ser humano que não usar tecnologia e não conhecer tecnologia que pode ser substituído. Então, esse é um dos grandes problemas atuais da a regulamentação mais apropriada dessa inovação que acontece de forma muito acelerada por causa da internet, como nenhuma outra antes. Vamos ter que fazer uma constantes lives com a INAEP aí, com o time da INAEP, para entender como é que vai entrar essa questão da. Como é que vai ser essa diretriz aí da INAEP, mas eu tenho certeza que será uma diretriz principiológica de direcionamentos dessa. De futuro, né? Para o futuro, não para andar para trás, Não, obviamente. é agora em diante, porque ela já está entre nós, né? Porque Já está. a INAEP está fazendo um trabalho muito inovador nesse sentido. Ela está indo mais na frente do que qualquer outro. Eu tenho visto, acompanhado pelas tuas publicações e pelas próprias resoluções e normativas da INAEP, e eu tenho ficado feliz, estou achando que como eles estão, né, estão surpreendendo porque está tendo uma velocidade, demorou para começar, mas começou e começou bem, Muito, né? é um trabalho que muito avançado, o da INAEP, e com muita transparência, que a gente nunca teve isso com a Conep. E em Gramado, lá no dia 28, a gente vai ter lá o nosso Cura Meetings, Laboratório Gramado, né? Que a gente vai estar falando justamente esse ponto central aí desse despertar, né, da inteligência artificial. E tem aqui a Patrícia, que está dizendo que vai estar com a gente lá. Essa equipe AWAP, é daquelas remadoras, que olha como que é, né? A gente não se dá conta. Houve existe, né? Ele não morreu. Um médico canadense, se eu não me engano, que antigamente as pessoas que faziam câncer de mama e faziam a mastectomia não podiam fazer exercício, porque diziam que o exercício inchava o braço e tal. E esse pesquisador fez uma pesquisa para ver se as remadoras que tinham tido câncer, se elas tinham mais dificuldades ou não, e se descobriu que ao fazer a atividade do remo, que é mexer o braço, melhorava e muito a recuperação. Então, olha, hoje que legal, né? Nós temos um esporte com várias equipes em várias cidades, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a UAP é uma delas, aqui em São Paulo eu sei que tem 2 grupos, que um deles participou do nosso evento em março, no Cura Talks. Então, assim, a partir também da pesquisa, você chega em exercício, você chega em outras coisas, né? E que a gente não imagina que é o resultado o quê? Dessa observação, desses dados, né? Que vai melhorar.
pesquisa, ela é uma lei tudão que versa sobre todas as modalidades de pesquisa, inclusive ensaio clínico e pesquisa clínica. Por isso que é errado se referir a ela como sendo lei da pesquisa clínica. É muito diminutivo, reducionista, né? Quando ela aborda todas essas maravilhas aí de pesquisas que são importantes para o progresso da... Seres humanos, né? Não é só fazer um remedinho, é fazer um monte de coisa, né? E para a gente ir para o final, né? Para a noite começa. Quais são os gargalos da regulamentação, né? O que você acha, né, que deveria ser a nossa grande discussão jurídica sobre pesquisa clínica que ainda estamos negligenciando, ou que ainda não nos despertamos? Qual o capítulo próximo? Eu acho assim, o trabalho da Instância Nacional de Ética e Pesquisa é heróico. Né? O que essas duas mulheres incríveis, que é a Meiruzi Freitas e a Fernanda Denegre, até isso faço até um corte disso, porque elas precisam ser glorificadas pela tribo da pesquisa, né? É um trabalho técnico, rápido e, acima de tudo, transparente. O que elas fizeram em um ano, então, a própria Instância Nacional de Ética e Pesquisa, ela não tem nenhum ano de aniversário, né? Salvo engano, a primeira portaria é de outubro do ano passado. Então, veja, ela tem 10 meses e até agora foram o quê? 3 resoluções, 5 despachos, normatizando questões altamente necessárias num momento de pura transição. Então, como passar todos os protocolos e processos num ambiente CEP-CONEP para uma nova instância, né? Então, eu acho que tudo que elas fizeram até agora é heróico. Agora, de fato, a lei da pesquisa tem 36 referências à regulamentação. A primeira é o decreto, né, que instituiu o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa, que é o SINEP, e as resoluções, aos poucos, vão trazendo uma harmonização para a atuação dos CEPs, que estão, meu Deus, e agora, né? E muitos acostumados com aquela conepianos, né? Com aquela sistemática anterior, o que traz aí algumas demoras, alguns questionamentos dos próprios CEPs, que vão se adaptar, como todas as mudanças. Eu acho que o próximo passo é a questão mesmo dos estudos, regulamentar as pesquisas de ciências humanas e sociais. Vem aí esse guia de inteligência artificial, já vai ser instituído o grupo de trabalho, porque é uma atuação muito... A lei e o decreto permitem uma participação social técnica muito maior ainda do que a Instância Nacional de Ética e Pesquisa, com grupos de trabalho, grupos técnicos. Então, acho que vem muita coisa por aí, ainda nesse semestre, e eu convido que acompanhem as pautas da INAEP. Eu acho que o pós-estudo também é um ponto que precisa ser, porque é uma lei especial, tudão, que foi feita, desenhada por parlamentares. Então, ela não contempla todos os desenhos de protocolo. Nós que somos da pesquisa clínica, tu diz que tu não é, mas eu sou da pesquisa clínica há mais de 15 anos, né? Então, eu conheço desenhos de protocolo. Eu sempre atuei também com startup, com todo. Eu tive uma atuação muito tridimensional na minha carreira, mais do que só jurídica, né? O legislador não viu isso, não contemplou tudo isso. Então, as equipes técnicas, grupos técnicos, grupos de trabalho vão auxiliar a INAEP nessa regulamentação ultra técnica, coisas que nós nunca tivemos com a Conep. E eles foram super rigorosos na seleção dos membros, né, da INEP, então eles são super capacitados, imagina. Ultra técnicos. Minha querida, eu quero que você faça propaganda aqui do dia 27, repete o dia e o horário. Então, olha, 27 de agosto vai acontecer o lançamento da segunda edição, revista ampliada do livro Contrato de Pesquisa Clínica, em que eu atualizei todo ele. Não é quase um novo livro, conforme a lei da pesquisa, decreto, normativa atual da Instância Nacional de Ética e Pesquisa, mas não só isso, de acordo com o Código Civil. Então, foi um desafio enorme fazer uma nova contribuição jurídica. Eu fiz uma nova tese. Ao longo de um ano, eu escrevi sem ChatGPT, sem nada, porque eu queria ter o controle da metodologia, né? Então, foi uma obra que demorou, mas saiu, está atualizada até o terceiro despacho. Então, tem toda a questão da análise única, do protocolo, do estudo multicêntrico, muito GCP também. E vai ser dia 27 na Livraria da Travessa, da Faria Lima, do Shopping Iguatemi, a partir das 6h30, 7 horas, 19 horas, aberto ao público.
Então a tribo da PC virou agora Faria Limer, Fernanda. Faria Limer. Leva, Precisa comprar o coletinho do Faria Limer. não é, leva amigo, leva todo, leva os colegas, vamos, porque é um ato de resistência, né? É, né? Forte também, porque no momento de questionamento da lei da pesquisa no próprio Supremo Tribunal Federal, eu acho que nós temos agora publicado uma doutrina sólida, doutrina séria, e eu espero que esse livrinho ajude a elucidar esses órgãos que ainda questionam a constitucionalidade da lei da pesquisa, né? Essa é uma contribuição científica que eu quero dar. Eu me expus muito durante esse ano. Nossa, mas eu estou muito convicta do trabalho exposto que eu fiz, com os meus clientes, né, que me apoiam, enfim. Mas eu acho que isso é um ato de resistência muito elegante e científico. Então, tomara que quem ainda tenha dúvida e quem ainda critique de uma forma ignorante, enfim, possa ir, possa ler para aprender Exato. e se familiarizar de uma forma E técnica. perder o preconceito, né, de que pesquisa, não, a gente não estaria vivos e até aqui Não, se não esse tivesse estabelecido um método de evidências, né, para poder a gente suportar o exato, enfrentamento de infecções, de pandemias e etc, e etc. exatamente, e desenvolvimento da ciência, da saúde e da própria humanidade. É com É, pesquisa. qualquer país desenvolvido, ele precisa ter ciência em desenvolvimento, Qualquer né? Não pode ser. isso não é uma alegação política nem nada, pelo contrário, é científica, é apolítica, né? E é Exato. bonito nesse nosso trabalho. É que é um trabalho extremamente apolítico. Claro, infelizmente, né, com um país polarizado, A e B, um se apodera aqui, outro ali, mas ele precisa ser visto isso. A pesquisa ela é científica, é causa e efeito, né? Então, isso que torna bonito o nosso trabalho. E por isso que a gente tem que estar sempre aqui nas redes para falar um pouco, para trazer a Isso, discussão, tá? E eu também queria te agradecer e também convidar todo mundo para seguir aí o Cura, nossas redes. Nós vamos ter evento dia 28 agora, sexta-feira, lá em Gramado, Cura Meetings. Cura Meetings em Gramado, que a Luna Luza não vai. Mas, enfim, a gente vai fazer muitas outras coisas. Aí, TJCC, vamos estar dia 30, contando a jornada do paciente na pesquisa clínica. Já conto com todo mundo aqui que pode também levar o amigo, o paciente, o parente, o amigo, o médico. E dia 6/11, nós vamos ter um módulo durante a SBOC. A Meiruz e Fernanda foram convidadas já oficialmente, ainda não responderam, mas eu espero que elas consigam aí suportar todas as papeladas e consigam estar conosco lá dia 6/11 na SBOC. E convido a todos para estarem aí dia 27 com a nossa querida doutora Ana Lusa, contrato com de seu livro chiquérrimo. Cadê o bottom, chiquérrimo? Eu estou com o bottom do Cura, cadê seu bottom? Cadê a... Então, cadê a sua caneca? Você não veio com a caneca? vai ter lojinha, já vem que vou atender a pedidos. Ah, então tá bom. Ó, nós temos garrafinha do Cura também. Acho que eu vou entrar na sua lojinha para a gente botar junto da sua lojinha as coisinhas do Cura. Mas é uma boa. Querida, então, olha, muitas bênçãos. Faça um excelente lançamento da segunda edição. Sou sua fã, Agradeço seguidora. pura e ao espaço que tu me deste, sempre me deste aqui pro meu trabalho. Obrigada. O carinho é recíproco e a admiração também. Então, ó, vou dar um raio aqui para Terezinha. A Terezinha está lá em Miami, hein? Olha aqui, ó, tem Ah, gente internacionais nos vendo aqui, queridos que nos seguem, que nos acompanham desde que eu nem sabia que o Cura ia nascer. Começa a ajudar pessoas, né, através do voluntariado lá nos Estados Unidos e, enfim, as coisas foram caminhando e andando e hoje temos um CNPJ, um instituto e a gente só quer continuar apoiando aí a ciência e o desenvolvimento do nosso país, certo? Então, querida, boa noite e até dia vinte e obrigada. sete, tá bom? 7 e tudo de maravilhoso no evento do 28 também. Tá joia. Se der tempo, pega um avião cedinho, porque o Fernando da Braco vai estar lá, o pessoal a Juliana da Cessi vai estar lá. Então, a gente vai curtir muito se você conseguir isso, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.